Gente, boa tarde. Conforme eu prometi, eu vim aqui conversar com vocês sobre as fases do Alzheimer. Vou falar para vocês sobre todas as fases. Só quero ressaltar que cada caso é um caso, que pode acontecer de algum caso tenha um processo mais lento ou mais rápido, porque não dá para ser tudo igual. Mas, de uma forma geral, acontece nessa escala que eu vou falar para vocês, tá? A primeira fase, a fase inicial, ela pode durar de 2 a 10 anos. Por quê? Na verdade, quando a gente começa a perceber, ela já estava lá há mais de 2 anos, porque no início é tudo muito sutil, como eu já falei, e a gente quase não percebe, a gente acha que é um processo do envelhecimento, né? Então, assim, as principais características da primeira fase é a perda da memória recente. As pessoas lembram de fatos antigos, mas não lembram do recado que deram para que recebeu naquele dia, ou um fato que aconteceu semana passada. Então, a memória recente fica muito prejudicada. E a memória antiga, né, a infância, eles lembram bastante, né? Outra coisa importante, orientação de tempo, ela fica prejudicada. Por exemplo, eles têm dificuldade de identificar que dia, que mês e que ano. Se você pegar de surpresa e falar assim, que dia é hoje? Não vai lembrar, vai titubear, entendeu? Assim, dia da semana, dia do mês principalmente, e o ano também, um mês inclusive. Isso aí é a desorientação de tempo, tá? Também tem a questão da desorientação de espaço físico. Na fase inicial eles têm dificuldade de identificar onde eles estão, tipo que país, que bairro, que país, que estado, que bairro, se está dentro de um mercado, se está dentro de um shopping. Eles têm essa dificuldade, né? Isso aí é orientação espacial, eles têm essa dificuldade. Outra característica importante da primeira fase é a questão da concentração, que fica muito prejudicada. Às vezes uma tarefa simples que ele está acostumado a fazer, ele tem dificuldade, e aí ele perde o interesse. Por exemplo, um bordado. A minha mãe começou com bordado. A mamãe bordava muito e ela tinha um paninho de prato que ela começou a fazer ponto de cruz e ela nunca terminou. Ela sentava e deixava para o lado, não fazia mais. Então, eles perdem o interesse nessas atividades porque eles não conseguem se concentrar. Então, por exemplo, um bordado, um crochê, uma palavra cruzada até, um jogo. Eu gostava de jogar baralho aqui em casa, eu percebia, minha mãe era boa para jogar buraco, e ela começava, parecia que nunca tinha visto aquilo, sabe? Eu achava que era falta de atenção. Eu ficava pensando assim, ela tá distraída, não consegue se concentrar. Mas eu não tinha essa malícia, né? Então essa questão da concentração é um fator muito importante. Eles têm dificuldade de executar tarefas simples, como às vezes uma receita de bolo, né? Uma receita que ela já estava acostumada a fazer um tempão e vai ter dúvida, vai perguntar, vem cá, quantos ovos, quantas colheres de açúcar, entendeu? Isso aí tem que ser analisado de uma forma geral. Não pode pegar um caso isolado, tipo, eu esqueci onde está meu óculos, e achar que está com Alzheimer, né? Tem que fazer uma observação crítica, né? Para você enxergar a coisa de modo geral, né? Outra coisa muito importante que acontece na fase inicial, eles perdem o interesse por coisas que eles gostavam muito de fazer. Por exemplo, quem tinha um hobby,
né? Meu marido, por exemplo, meu marido é pescador, ele gosta de pescar, né? E aí, de repente, a pessoa que gosta de pescar já vai dispensar uma pescaria. Olha, um pescador desinteressar por uma pescaria, tem alguma coisa errada aí, né, mãezinha? O que você gosta de fazer? Ela gosta de olhar aquilo ali. O que você gosta de bordar? Sabe bordar? Sei. Sabe? Essa aqui, ó. Essa aí é a Cláudia. Então, e aí eles perdem interesse por coisas que eles gostavam de fazer. Isso aí é um pouco da depressão, entendeu? A mamãe ficou com depressão, né? E o Alzheimer, ele tá muito ligado à depressão. Um idoso que entra em depressão tem que ficar, ó, muito alerta, porque com certeza pode acontecer o Alzheimer. A partir dos 77 anos, tem que ficar 70, a partir de 70. O comum, a idade que é mais comum acontecer é 65. A partir dos 65 pode acontecer, não é precoce. Abaixo de 65, 50 é precoce. É precoce e é preocupante, porque eu não sei por que cientificamente isso acontece, mas o Alzheimer precoce ele acelera, é muito mais acelerado do que na idade madura, né? Na pessoa com mais idade. Então isso é bem preocupante. Outra coisa que acontece muito no início do Alzheimer é que eles ficam repetitivos, eles contam a mesma coisa 1000 vezes, muitas vezes, repetem. Você vai falar assim, mãe, você já me falou isso. E aí ele fica até sem graça, assim, eu falei, desculpa, não lembrava. Eles repetem muito, 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 muito. Vai sempre voltando no mesmo assunto. Dá assim, te conta uma história, naquele mesmo dia ele vai te contar de novo pelo menos umas 3 vezes. Isso aí tudo é característica da fase inicial. Aí, tá, isso aí que eu tô falando, como eu falei, na minha mãe aconteceu, depois que eu descobria, né, quando eu descobri já tinha mais ou menos uns 2 anos, porque eu comecei a perceber, a ligar os pontinhos e lembrar das coisas que acontecia anteriormente. Então eu vi que ela realmente já devia estar com Alzheimer pelo menos uns 2 anos. E aí ela ficou nessa fase pelo menos até uns 5 anos. Aí muda, vamos para a fase moderada, que é a segunda fase do Alzheimer, né? Na segunda fase do Alzheimer, o que vai acontecer? Aquela memória recente que era prejudicada, ela vai começar a ser prejudicada a memória antiga também. Ela já não vai lembrar de coisas que aconteceram no passado. Isso vai ter algumas coisas, ela vai lembrar, mas ela não vai contar com tanta precisão. Ela cria situações. Outra coisa na primeira fase também que eu notei na minha mãe era a questão da fantasia, né? Cismar com alguma coisa, cismar com alguém que estava falando mal dela ou que roubava ela. Isso acontece na primeira fase. Na segunda fase, ele vai agravar a cognição, você vai perceber que ela já não entende. Por exemplo, você vai falar assim, mamãe, pega aquele pente pra mim. Ela não vai pegar, ela não sabe. Ela vai fazer assim, ó, isso aqui que não é um pente. Ela vai falar isso aqui que não é um pente. Então, ela tem dificuldade de dar nome aos objetos, entender, né? O entendimento, é a cognição que começa depois de mais ou menos uns 5 anos. Eu vou repetir, cada caso é um caso, tá? Mas isso é a evolução da doença. Ela começa a ter dificuldade na fala, ela começa a buscar sinônimos para o que ela quer falar, né? Por isso que muita gente fala, né? Existem estudos que dizem que a pessoa que tem uma certa cultura, ela demora mais a demonstrar esses sinais, porque o próprio cérebro, ele busca alternativa, ele busca, por exemplo, ele não está conseguindo falar uma palavra, ele busca um sinônimo para aquela palavra, entendeu?
E aí você começa a perceber que ela não consegue contar as coisas porque perde o vocabulário, né? O nome disso é afasia ou afásia, né? O nome, ou afasia ou afásia. É a perda gradativa do vocabulário. E aí depois também existe na fase intermediária, que é a segunda fase, apraxia. Isso aí é a dificuldade que a pessoa tem de, por exemplo, se vestir. Ela pode botar uma roupa pelo avesso, ela pode botar um sapato trocado, ela pode botar uma calça virada ao contrário. Isso a mamãe faz muito. E isso aí já está na fase intermediária, né? E aí, outra coisa que vai do final da primeira fase para a segunda fase é a probabilidade dela se perder na rua. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Nessa segunda fase, ele já não pode mais ficar sozinho, porque corre o risco de esquecer o gás aberto, não vai tomar os remédios sozinho, vai se perder, é perigoso, é perigoso. Então, tem que ficar muito de olho, porque a segunda fase é a fase que acabou independência, acabou autonomia. É a fase que alguém vai ter que fazer tudo por eles. Questão bancária, dinheiro, higiene pessoal, eles não vão mais lembrar de tomar banho, lembrar de beber água, esquece o nome das pessoas, esquece quem são as pessoas. Uma pessoa que ela conhece o porteiro, por exemplo, ela vai dizer que não conhece, que não sabe quem é. Pode se perder até, assim, não saber ir ao banheiro, entendeu? Tá dentro de casa e vai lá naquele cômodo, no cantinho, tira a calça e faz ali, porque não sabe onde é o banheiro. Isso aí já tá na fase intermediária também. Deixa eu me lembrar de outra questão. Alucinação, começa as alucinações, começa aquela síndrome do pôr do sol. Gente, a fase intermediária tem muita coisa, já é uma fase que a pessoa já sabe que o parente tem Alzheimer, e ela é longa também, né? Ela é longa. Se você tiver disposição para estimular essa pessoa, tiver tempo, tiver paciência e conhecimento também, você consegue segurar essa fase por bastante tempo, essa fase 2, que é a fase intermediária. Você tem que treinar bastante essa pessoa, passear com ela, sair, fazer muita atividade para ela não se sucumbir, né? Porque eles vão assim, né? Vão se fechando, vão voltando até ficar igual um feto, entendeu? É a regressão, né? Então, se você consegue estimular, né? A mamãe, ela tá na fase moderada já há bastante tempo, só que ela já tem alguns sintomas da fase grave, que é a parte cognitiva, mas ao mesmo tempo ela tem uma condição motora muito boa. A fala, apesar de ser prejudicada, né, porque ela tem um vocabulário muito fora do contexto, né, a conversa toda fora do contexto, mas ela conversa, ela gosta de falar, ela gosta de contar, ela ri, ela brinca. Isso aí, se você não estimular, vai embora, vai embora. A pessoa vai se fechar, vai ficar quietinha, cada vez mais. E tem uma coisa muito importante também na fase intermediária para grave, que é a questão da alimentação. Eu aconselho as pessoas evitar o máximo da comida pastosa, né? Enquanto você vê que aquele doente consegue mastigar e tem gosto pela comida, dá, sabe? Não tenha preguiça de fazer aquela comidinha, porque quando a pessoa começa a se acostumar com a comida pastosa, ela vai desaprender a engolir, mastigar e engolir, entendeu? E aí já vai agravar, porque vai entrar com a sonda, ou então com ter que tudo pastoso, né?
Porque uma coisa é você dar um mingau na hora do lanche, outra coisa é você bater tudo que a pessoa come, né? Arroz, feijão, tudo, não pode, não pode. Entendeu? Tem que mastigar, tem que fazer esse exercício de mastigação, engolir, porque faz parte do tratamento, sabe? Se tiver dificuldade, chama uma fono, pede orientação. Se a pessoa estiver engasgando, é muito perigoso, muito perigoso. Você vê a pessoa assim, não consegue comer, mastigar, engolir, chama a fono para avaliar, porque ela vai te dizer o que tem que ser feito, né? Fica ligado, levando ao banheiro todas as vezes, convida várias vezes para ir ao banheiro, porque ele já não tem mais essa percepção que tá com vontade de ir, né? Se não estiver usando fralda, vai fazer. A minha mãe, ela usa, né? Mas ela vai. Muita gente fala assim pra mim, que porque ela joga as coisas dentro do vaso, as pessoas falam assim, bota grade. Eu não posso botar grade, minha mãe levanta de madrugada e vai ao banheiro. Só que tem dia que ela não vai, tem dia que ela vai, tem dia que ela faz no quarto mesmo, tem dia que ela faz na fralda, entendeu? Mas se eu tampar botar uma grade no portão, você imagina a confusão que ela vai, né? Imagina, ela levanta para ir ao banheiro e não consegue. Não posso fazer isso, né? Nessa fase da moderada, da inicial para moderada, né? E indo da moderada para grave, começa a perder peso, porque perde o paladar, né? Já não sente mais o gosto da comida, e tá cada vez mais dependente, não consegue tomar banho sozinho. Se você botar no banheiro, não vai acontecer nada. Você tem que entrar, ou se não for para dar o banho, tem que orientar no banho. A minha fase aqui é orientação. Eu entro junto, tiro a roupa, porque senão não tira, não sabe nem o que tá fazendo ali dentro. Tem que tirar a roupa todinha, abrir o chuveiro, botar lá debaixo do chuveiro, pego o sabonete, dou na mão e falo, lava aqui, lava ali. Jogo o shampoo e faço assim com a mãozinha dela, esfrega a cabeça. Mas eu faço tudo isso para ela fazer, estimulando ela a fazer, né? E eu vou dar um pause aqui e dizer para vocês que eu falei que esse vídeo ia ser longo, porque são 4 fases, né? Então pode ser que passe até de 25 minutos. Eu acredito que chegue a uns 30. E se interromper por causa de memória, eu volto, faço fase 1 e fase 2. Então ela tem dificuldade motora, isso tudo na segunda fase. Ela já vai perder a habilidade de escrever, não vai mais conseguir escrever. Vai ler alguma coisa, mas provavelmente não vai ler mais. Incontinência urinária, né? Já no finalzinho, e aí vai para a terceira fase, né? Falei bastante da segunda fase. A terceira fase, gente, é dependência total, né? Ela tem incontinência urinária e fecal, ela não vai mais falar. Isso eu tenho muito medo, porque eu sei que a hora que começar essa fase é porque tá chegando o fim, né? E eu tenho muito medo, eu estimulo muito, eu converso muito, eu chamo muito, eu falo muito, todo mundo aqui em casa fala muito com ela, né? Às vezes ela fala, às vezes ela não fala. Hoje ela tá meio calada, tá calada hoje, né, minha mãe?